Quando foi que descobriu que estava com Covid-19? Eu descobri a minha Covid-19 no dia 16 de julho de 2020, Já no mesmo período da pandemia, né? Assim que surgiu a assim pandemia. que surgiu a pandemia. Com 2 meses, eu já fui diagnosticada com a Covid. Quais foram os sintomas que a senhora começou a apresentar? Eu comecei a apresentar febre, uma gripe muito forte que evoluiu para o cansaço e uma tosse. Aí, por conta disso, procurou o hospital. Por conta disso, eu procurei, foi feito o teste e deu positivo. Porque no momento eu trabalhava e no meu setor de trabalho tinha um companheiro que estava com a Covid e passou para os demais. E após esse diagnóstico, o que os médicos falaram? Que eu teria que ser interna, porque eu estava cansando muito, estava tossindo muito e até então eu sou diabética e hipertensa. Por causa da comorbidade, eu teria que ser interna. Só que eu não aceitei ser interna. Fiquei me tratando em casa. E esse período de isolamento, como foi o tratamento? O tratamento foi em casa, mas com acompanhamento médico, acompanhamento psicológico e da enfermeira. Foi afastado, fiquei em um quarto, afastado da família, e foi afastado meus talheres, copo. Eu recebia minha alimentação no quarto, para que não convivesse dentro de casa com os demais. Nesse período teve algum medo relacionado a ter um caso mais grave da doença? Sim, tive, porque a tosse era muito e o cansaço também, me faltava muito ar. Só que como quase todas as pessoas que iam ser interna, muitas de 10, 5 faleciam. Então eu achei que se eu fosse interna, eu não voltava com vida. Esse É foi um dos maiores o medos. maior medo. Aí eu fiquei em casa mesmo. Quando me faltava o ar, eu ficava no ventilador, eu tinha a bombinha de ar, e aí fiquei até quando deu para ficar e passou o período mais grave. E o acompanhamento da unidade de saúde aqui do município foi bom, foi razoável? Foi 100%. Eles todos os dias vinham, verificava a pressão, verificava a minha glicose, verificava meus batimentos cardíacos e me acompanhava diariamente. Então foi algo positivo, né? Sim, foi E, positivo. e a senhora também relatou que teve 2 infartos, né? Pós-Covid-19. Como descobriu? Após um mês de Covid, da alta da Covid, eu tive um problema. Já tinha voltado a trabalhar. Aí tive um problema no trabalho, passei mal. Quando vim para o hospital, eles disseram que era por causa dos meus problemas de diabetes, hipertensão e por causa da Covid. Não foi diagnosticado na hora um infarto. Tomei medicação, fiquei em observação, aí me liberaram para casa. No outro dia, voltei a trabalhar. Tive novamente, passei mal novamente. Voltei mais uma segunda vez para a emergência do hospital com o mesmo sintoma. Era outro médico plantonista, ele me deixou no soro, mas também não foi diagnosticado infarto. Melhorei com as medicações, com o repouso, uns dias em casa e continuei a trabalhar. Só que aí um enfermeiro do hospital desconfiou que era infarto e pediu para que a médica fizesse um eletrocardiograma. Aí eu fiz o eletrocardiograma com um mês, 2 meses depois, eu mostrei para a médica cardiologista. Aí ela não me disse o que é que eu tive. Ela pediu que eu repetisse o eletrocardiograma e eu fizesse, me solicitou também um eco. Com mais 2 meses depois, no caso 4 meses, foi que foi diagnosticado infarto, 2 infartos. Fui direta, encaminhada para um cateterismo. Esse cateterismo foi feito? Sim, eu descobri os 2 infartos no dia 22 de outubro de 2020. No dia 4 de janeiro eu fiz o meu primeiro cateterismo. Joia. Muita gente deixou de tomar a vacina. Até hoje tem muita gente que tem medo por conta da questão do negacionismo
que foi uma campanha amplamente divulgada até pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que a Covid era uma gripezinha. Quando a vacina chegou, a senhora pensou também em não tomar, com medo das reações? Não, eu fui de imediato tomar. Eu estava apreensiva que já chegasse para eu tomar. Tomei 4 doses. Não tomei a quinta, porque até o momento ainda não chegou aqui pra gente, É, pra minha idade. a senhora estava no grupo prioritário, né? Já que tem comorbidades. Era. Eu fui uma das primeiras, quando a vacina chegou para as pessoas com comorbidade, eu fui uma das primeiras a tomar. E até hoje ainda tem gente que não quer tomar a vacina. Qual o conselho que você dá para as pessoas, principalmente para as pessoas com comorbidades, pessoas mais velhas, em relação à vacinação contra a Covid e outras doenças também? Eu aconselho que tome, porque eu acredito que a medicina ela evoluiu bastante. Ela não vai fazer uma vacina para matar ninguém. E se não for para o bem, que para o mal não vai ser. E eu acredito que vacina nenhuma venha prejudicar ninguém. Se não causar uma boa impressão, que uma mal não vai causar. Eu aconselho que as pessoas tomem todas as vacinas que vieram para ser tomada. Acredito que a diminuição nos casos de morte da Covid foi depois da vacinação, né? Com certeza foi depois.